A paz do Senhor. Quero desejar um Feliz Natal para as pessoas que eu não consegui falar. E eu venho deixar aqui uma palavra muito forte para nossa reflexão, para nossa meditação. Quarta-feira eu estava sentindo uma opressão muito grande. Quarta-feira eu estava sentindo um peso espiritual assim, um desânimo, uma opressão mesmo em cima de mim. Eu estava aqui mexendo no telefone e o Espírito Santo me incomodava a todo momento para orar, para clamar ao Senhor, para buscar, e eu ficava aqui no telefone, o Espírito Santo me incomodando até eu ir orar a Ele, orar ao Senhor. E assim, já havia mais ou menos uma semana por aí que eu não estava orando e nem lendo a palavra, não estava assim com intimidade com o Senhor, não estava alimentando um relacionamento com o Senhor, eu não estava falando com Ele por causa da correria do dia a dia, por causa do vício do telefone, né, de redes sociais. E a falta de falar com o Senhor, a falta de orar, ela nos faz também sentir essa opressão, né? Você fica vulnerável espiritualmente e isso dá espaço para que o inimigo entra e faça você se sentir oprimida, como se estivesse sentado em cima de você um peso muito grande. Aqui sentindo o Espírito Santo falando comigo para eu poder orar, para eu poder clamar e buscar. Então eu deixei o meu celular aqui no quarto e eu fui lá para a sala, que é o meu ponto de encontro com Jesus, né? Lá na minha sala, no cantinho do sofá, é o ponto do meu encontro com Ele. Então lá eu fui orar ao Senhor, e lá eu comecei a orar a Deus, comecei a pedir a Ele para tirar aquela opressão, aquele peso, comecei a pedir a Ele para limpar o meu espiritual, a minha alma, para fazer uma limpeza, pedir a Ele que tirasse todo o jugo pesado, todo o fardo pesado, porque Ele disse que é para lançar sobre Ele, então eu lancei. Eu fui na sala, no meu ponto de encontro, orei ao Senhor, clamei muito ao Senhor, clamei muito pela presença, clamei muito por aquela limpeza, por aquele renovo, clamei muito por aquela purificação. E eu coloquei o louvor novo da Gabriela Rocha, da Santa Ceia, e eu me derramei na presença do Senhor. Eu falei muito com o Senhor, orei muito, me derramei na presença. Quanto mais você chora na presença, mais limpo você é. E quando passou aquele choro, quando eu abri os meus olhos, assim, que eu cheguei a me prostrar, eu já estava outra pessoa. Eu já estava assim, leve, eu já estava assim, nas nuvens. Eu levantei, eu já estava outra pessoa, sabe? Aquele peso tinha saído. A presença do Senhor, ela invadiu a minha sala. Quando aquele peso saiu, a presença do Senhor veio. E eu comecei a ler a palavra. E, irmãos, como a palavra falou comigo, como o Senhor me corrigiu, como o Senhor me questionou, como Ele me fez me analisar na minha vida, sabe? Eu vejo, ultimamente eu tenho visto as pessoas criticando muito, aquele louvor é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e por alegria. Se eu for ver o que eu li aqui, você não está perdendo nada, para falar a verdade. Assim, eu comecei a ler a palavra e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração muito forte. E é incrível como o Senhor ontem, durante a pregação na minha igreja, como o Senhor confirmou cada palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração nesta passagem. É um pouco grande, mas eu vou estar lendo, vou trazer aqui para vocês entenderem. Porque o Espírito Santo me levou a me questionar como um cristão. Ele me levou a me analisar de verdade. Sabe? E quando eu li essa carta de Paulo aqui, me quebrou assim, sabe? Me partiu no meio, de verdade. E literalmente eu percebi que eu não posso ainda cantar esse louvor, perdendo tudo por amor e por dizer que eu estou perdendo tudo, gastando a minha vida por amor e alegria, e olhar para a carta de Paulo, eu vejo que isso não é verdade. Eu vejo que a gente está longe disso, muitos estão longe, eu não digo todos. E é incrível como o Senhor confirmou essa palavra ontem durante toda a pregação. Eu vou ler para os irmãos.
E os irmãos, depois eu venho trazendo para os irmãos aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Hoje os irmãos vai lá ler, está em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 16 ao 33. Eu vou ler para os irmãos aqui. Começa assim: outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem os devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Peço, como se fôssemos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu a tenho. São hebreus, também eu sou. São israelitas, também eu sou. São da descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado como varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Muitas vezes em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, é a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me escandalize. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que eternamente bendito, sabe que eu não minto. É exemplo daquilo que o Espírito Santo me falou. Vou estar trazendo para vocês aqui. Ele diz assim: e eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e a benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado, quando presente servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para toda vez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão, observai o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me vergonharei, para que não pereça ser meu intuito intimidar-vos por meio de cartas. A carta, com efeitos dizem, são graves, fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra de Cristo, que os que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam a insensatez. Glória a Deus. E aí que continua dizendo: nós, porém, nós nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera da ação de Deus, nos desmarcou, que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós. Como se não devêssemos chegar até vós. Posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios,
e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das nossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Nós convivemos no meio de muitas pessoas que pregam a palavra de Deus, que têm autoridade, expulsa demônios. Convivemos com pessoas assim diariamente no nosso meio. E muitas das vezes são pessoas que se vangloriam no que elas podem fazer, no que elas fazem, no que Deus usa elas. Tem pessoas que se acham, como Paulo disse, tem pessoas que se acham, se vangloriam no que Deus faz através delas. Tem pessoas que se louvam, né? E diariamente, a gente convive com pessoas assim. E você trabalhar como cristão, trabalhar num lugar onde o dono e você busca a Deus, você clama ao Senhor, você jejua, você é sensível ao Espírito Santo, você é sensível ao ambiente onde você está. E com isso o Espírito Santo ele vai te mostrando muitas coisas que você acaba se escandalizando de verdade. Então, assim, nós cristãos frequentamos ambientes que tem cristãos e ambientes que não tem. E como Paulo disse, tem pessoas que estão longe, ou que fala, que faz e acontece. Que eu vou, se eu for, eu vou expulsar do mal, se eu for, vai acontecer isso. Se eu for, vai ser isso, isso, isso e aquilo. Mas como Paulo mesmo disse, essas pessoas que se louvam, que se vangloriam, chega na hora H, não faz nada. Chega na hora H, não é nada daquilo que falaram. Não é nada daquilo que se louvaram. Sabe, não tem demonstração do poder de Deus. A autoridade está no nome de Jesus. Falar da palavra, até o diabo fala. Então, assim, como Paulo diz, pessoas que se louvam, que se engrandecem, porque Deus as usa, sabe? Elas falam de uma forma como se tudo fosse elas, como se vangloriando, né? E elas falam, mas nada acontece. Então Paulo disse o seguinte: eu não sou assim. Assim, o que eu falo com vocês em carta, o que eu falo que eu sou aqui por carta, eu serei pessoalmente. Eu nunca vou dizer que sou alguma coisa e quando eu estiver com vocês serei outra. Nunca, nunca, nunca. Paulo disse: o que eu escrevo para vocês, o que eu sou aqui, eu serei aí com vocês. Eu não vou me louvar e nem me vangloriar. Mas aí ele disse: eu me gloriarei naquilo que eu faço, porque tudo tem um limite. Eu não posso me vangloriar naquilo que Deus faz, mas naquilo que eu faço, eu posso me vangloriar. Eu posso vangloriar. Por que ele disse isso? Principalmente Paulo. Olha o que ele está dizendo. Ele disse assim: considere tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausente, tal seremos em ato quando presentes. Ou seja, tudo aquilo que eles falavam, que faziam, eles não só falavam, mas quando eles estivessem presentes, eles iam demonstrar. O próprio Paulo falando. Aí no finalzinho ele disse: aquele porém que se gloria, gloria-se no Senhor, porque não é provado a quem mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então muitas das vezes não é legal a gente se louvar, se vangloriar por algo, por ter algo espiritual ter acontecido, você ter sido um vaso usado, sabe? Então o Espírito Santo fala muito sobre isso comigo. A vanglória é uma das piores coisas que tem. E Paulo, ele disse tudo isso porque o que ele passou, realmente, o que ele passou, ele podia se vangloriar. Ele tinha todo o direito de se achar, né? Porque olha só, a gente passa, irmãos, por tanta luta. Lutas comparadas ao que Paulo passou são pequenas, assim, são quase nada. A gente passa por lutas no casamento, no trabalho, na igreja, na rua. E a gente já quer desistir, a gente já quer parar, a gente já quer chutar o balde. A gente passa por luta. E muitas das vezes você tá assim, você esquece do mundo ao seu redor e você foca no seu problema.
você acaba focando no seu problema e talvez tem pessoas que estão do seu lado, que está pior do que você. E ao invés de você olhar para aquela pessoa, você olha somente para você. Você só quer pensar, você só pensa em acabar com a sua dor, você só pensa em acabar com o seu sofrimento. Mas muitas das vezes, Deus coloca pessoas no nosso caminho que, mesmo diante das nossas dores, a gente ainda tem que ajudar e olhar para o outro. Se preocupar com o outro também. Sabe? Então, assim, Paulo, ele me ensinou isso de uma tal forma. Primeiro ele começou dizendo que a gente tem que ser diferente. Começou dizendo que a gente tem que ser diferente. Porque tem muitos que estão ao seu lado, que falam em línguas, que expulsam demônios, que têm autoridade. Muitos estão assim, mas eles não vivem o que pregam. Eles não colocam em prática aquilo que ensinam. Então o Espírito Santo diretamente falou comigo. O que eu tenho feito para ser diferente no meio desses que são igual a mim? O que eu tenho feito de diferente no meio daqueles que também pregam, que também expulsam demônios, que também falam línguas, que também agem como você age, mas eles são falsos cristãos, como Paulo disse, são falsos cristãos, falsos adoradores, são falsos crentes. O que você tem feito para ser diferente no meio deles? Paulo disse, o que eu falo em cartas, Paulo disse, o que eu falo para vocês por cartas, o que eu faço, quando eu estiver presente, eu também vou fazer. Eu não sou um falso cristão. Eu não sou um falso adorador, eu não sou um falso crente. O que nós temos feito para que os que estão de fora vejam que você é diferente daqueles que são iguais a você? Que são iguais em questão de ser cristão, que são iguais na questão de falar da palavra, que são iguais na questão de demonstrar ser cristãos em palavra. Mas e na atitude? E nas atitudes? Quais têm sido as minhas atitudes para mostrar que eu não sou igual àqueles que somente falam? Sabe? Então, assim, Paulo, ele falou muito assim, espero que estejam me compreendendo, mas Paulo foi muito específico quando ele disse que muitos falam, e falam, mas não praticam. Estão longe da presença de Deus. É o falso evangelho, é o falso cristão. Então, nós temos que demonstrar essa diferença. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser a diferença não só em palavras, porque às vezes pode ser as mesmas, mas nas atitudes. Porque tem pessoas que oram lindo, tem pessoas que oram em línguas, tem pessoas que falam da palavra, que parece que tem uma sabedoria, mas na prática você vê que não é aquilo que está falando. Então, assim, é isso que Paulo está dizendo. Então, ele vem aí e continua falando pra gente que ele pode se vangloriar com limite. Então ele disse que a gente pode se vangloriar, mas com limite, né? Porque tem coisas que eu posso, mas tem coisas que só Deus pode. E aí ele foi falando isso e provando para as pessoas que eles seriam diferentes daqueles que vinham falando com eles, porque aquele povo vinha ouvindo muitas palavras, muitas pregações, eles vinham ouvindo muita coisa, mas na prática não era nada daquilo. Estava tentando enganar o povo, e Paulo estava tentando fazer o povo entender, enxergar que eles estavam acreditando em coisas erradas. Então ele foi falar para eles o que eles faziam, para eles verem que eles realmente, eles não só falavam, mas praticavam aquilo que diziam em cartas. Então Paulo foi falar para eles aquilo que ele falou para eles, que o que eles falavam em cartas, eles colocavam em prática. Então eles foram falar para eles o que eles já passaram pela igreja, o que eles já passaram por pregar e viver aquilo que eles pregam. Então Paulo, ele disse o seguinte, ele falou assim, da seguinte forma para aquelas pessoas, ele falou assim, são ministros de Cristo, falam como fora de mim. Ele está perguntando, esse povo que fala com vocês da palavra, eles são ministros de Cristo? Aí ele falando assim, sabe por quê? Porque os ministros de Cristo sofrem. Ele falando, os ministros de Cristo, eles sofrem perseguição por viver aquilo que eles falam. Então ele perguntou, eles são ministros de Cristo? Por acaso? Ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais. Aí ele falou assim, eles são ministros de Cristo? Pois eu sou ainda mais. Ele falando assim. Aí ele disse, em trabalhos, muito mais em prisões. Olha o que ele disse. Por que eles eram ministros de Cristo de verdade? Porque eles eram ministros de Cristo em trabalhos, muito mais em prisões,
em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoite menos um, fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado, naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei no voragem do mar, em jornada, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes frio e nudez, além das coisas exteriores. Olha o que ele disse. Além dessas coisas que aconteceu exteriormente, há o que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com toda a igreja. Olha isso, meus irmãos, o que Paulo acabou de falar. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não inflame, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tem de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor, que Jesus Cristo é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Olha isso, irmãos. Isso aqui me quebrou de uma tal forma que eu fiquei assim, pensativa no outro dia. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que a gente pode dizer ou cantar aquele louvor que você está perdendo tudo por amor e por alegria, e você lê o livro de Paulo e você sabe, eu não estou perdendo nada, não está assim, sabe? É como se sua vida cristã tivesse muito parada, como se você não estivesse fazendo nada. Pregar, pastores chegaram ontem e foi confirmação de toda a palavra, é humildade, sabe? É humildade seguida de compromisso com as coisas do Senhor. Humildade seguida de compromisso. O povo que prega, que fala em línguas, que expulsa demônio, fica se vangloriando, é falta de humildade. E o apóstolo Paulo está falando, o que eu falo, eu faço. E se eu faço, eu sofro porque eu pratico o que eu faço, pratico, por isso eu sofro. Então ele falou para eles tudo o que ele passou. E mesmo assim, para ele, o que pesa não é o que ele sofreu. O que pesa é a preocupação com as igrejas, meu irmão. Isso que me deixou assim, ó, pensativa, de verdade, pensativa. Eu acredito, meus irmãos, que é porque o Senhor Jesus, ele está tirando a igreja do meio da igreja. Ele está separando os seus, sabe? Ele está querendo que a gente se analise para saber se você está igual a todos ou se você está diferente. Porque o Senhor não nos chamou para ser igual. O Senhor nos chamou para ser diferente uns dos outros. E se você está num ambiente onde o povo se diz cristão, fala da palavra, ouve um louvor, mas a vida delas é uma árvore diferente dos frutos, cara, se você é um verdadeiro cristão, você tem que ser diferente dessas pessoas. Você tem que praticar aquilo que você tem pregado, aquilo que você tem louvado, aquilo que você tem ensinado para as pessoas. Entendeu? Gente, lutas, dificuldade, a gente foca naquele problema, a gente foca naquela luta, a gente foca naquela diversidade, enquanto Paulo dizia que mesmo ele passando por tudo que passou, a preocupação dele não era com isso, o maior peso dele não era isso. O maior peso para ele era a preocupação com as igrejas, com o que estava sendo ensinado, com o que eles estavam aprendendo, se eles estavam aprendendo o verdadeiro evangelho, se eles estavam se arrependendo de verdade, porque ele viu que aquele povo estava aprendendo coisas com pessoas que só tinha palavra, mas não tinha atitude. Ele viu que aquele povo estava aprendendo coisas de pessoas que não tinha, que só tinha lábia, mas não tinha atitude nenhuma. Mas o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Mais uma vez ele está falando comigo. Eu não posso estar no meio, seja do ímpio, seja do cristão, e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como eu estar no meio do povo que se diz cristão e eu não ser eu em Cristo. Não adianta eu dizer que eu oro, que eu falo em línguas, que eu expulso demônios, que eu faço isso, se os meus frutos não são bons. Se meu fruto é diferente da árvore. Não tem como, meus irmãos, não tem como você dizer eu sirvo a Jesus. Eu sirvo ao Senhor, mas você serve de quê? De palavras? Ou você serve de atitude? Você tem humildade diante das pessoas? Ou se você se vangloria naquilo que você... Está na hora do povo de Deus se levantar e ser diferente. Está na hora do povo de Deus ser o sal da terra, ser a luz do mundo.
Está na hora dessa luz sair do velador, sair debaixo lá da candeia, da vasilha e ser colocado lá no velador para iluminar e todo mundo ver as boas obras do Senhor na sua vida. Está na hora do povo de Deus se levantar e mostrar serviço. Está na hora do povo de Deus não só falar, mas fazer. Está na hora do povo de Deus passar a ter mais humildade na sua vida com Cristo, no seu dia a dia, no seu trabalho, ainda mais quando você convive com cristãos e você vê muita coisa errada acontecendo, mas você tem que agir diferente. Você tem que ser diferente, você tem que ser o sal da terra no seu trabalho, a não ser que quando Deus vê que lá não é mais lugar para você, Ele vai te tirar de lá, mas aonde Ele te colocar, você tem que ser o sal, você tem que ser a luz, você tem que ser o tempero do ambiente, sabe? Você tem que ser a prática e não só a palavra. A palavra já diz que não seja somente um ouvinte, mas seja também um praticante da palavra. Então, se o Espírito Santo ele ministrou isso muito no meu coração, e a palavra que foi pregada ontem foi assim, apenas a confirmação do que o Senhor falou comigo, eu preciso colocar a minha fé em prática, eu preciso ser mais humilde, eu preciso viver aquilo que eu estou ensinando para as pessoas. Pregar é muito fácil, viver é o problema. Muitas vezes a gente olha para as pessoas dentro da igreja e você se sente pequeno, se sente incapaz, ou você acredita que realmente aquela pessoa ela serve a Deus, ela busca a Deus, e mal você sabe que aquela pessoa está ali em um lobo em pele de cordeiro, mal você sabe que aquela pessoa está assim, tá ali com o espírito do erro, o espírito do engano, e quando você vai conhecer a pessoa mais a fundo, te decepciona. O mundo está assim hoje. Então assim, vamos fazer diferente. Vamos ser diferente, vamos ser igual o Paulo, não vamos só falar não. Vamos fazer, vamos colocar em prática. Jesus vindo buscar a sua igreja. Jesus está vindo buscar seu povo. Ele está vindo buscar a igreja dentro da igreja. Ele está vindo separar o povo no meio do povo. Ele está vindo separar o joio do trigo que cresceram junto. Ele está vindo com o machado na raiz das árvores para cortar a árvore que está diferente do fruto. Ele está vindo, nosso Deus. Oh, aleluia. Ele está vindo, meus irmãos, Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está com o machado preparado. Ele está com o machado preparado para arrancar a raiz pela árvore, a árvore pela raiz, a árvore que não deu fruto. Aí, tá vendo esse sofrimento seu? Não é comparado com o sofrimento que Paulo teve, com o que ele passou por amor à igreja. Não é igreja, templo, parede, são pessoas. Ele não focou no que ele passou, ele não focou no problema e na situação, ele focou nas pessoas. Ele ficou preocupado com a alma das pessoas. Vocês têm noção disso, do que é o amor de verdade, o que é a prática do evangelho de verdade. Vocês têm noção do que é sofrer, do que é passar por lutas e problemas e mesmo assim você preocupar com o outro. Vocês têm noção disso, do quanto isso é valioso, de quanto isso é lindo, de quanto isso é maravilhoso. Tem problemas de todas as formas, tem dificuldades de todas as formas. E o Senhor nos chama para ser diferente. O Senhor nos chama para trabalhar. O Senhor nos chama para intimidade. O Senhor nos chama para obediência. Olha para o teu lado. Sei que a tua luta é grande. Sei que o teu problema é grande, mas tem pessoas que estão do teu lado, que estão passando por situações piores do que a sua. Passe a olhar para os outros, olhar para o problema dos outros. Passa a se apegar mais com pessoas para ajudar, porque você vai acabar esquecendo daquilo que você está passando por amor ao outro. Veja o que Paulo disse, mesmo ele sofrendo tanto, o amor dele era pelas pessoas, era pelas almas, que a gente possa ser assim, dessa forma, obediente à palavra do Senhor. Para vocês, uma reflexão, e dizer que o Senhor, Ele confirmou cada palavra na pregação, onde Ele disse sobre humildade, sobre pessoas que se acham, sobre obedecer a Deus, sobre intimidade, sobre a prática, sobre fazer aquilo que se ensina. Foi confirmação total cada pregação, cada pregação. E tinha até uma irmã lá que ela não estava muito bem, e o pastor deu a oportunidade, Deus chegou na hora, Deus usou ela de uma forma linda, ela entregou a palavra, e é assim,
É assim como Paulo, é esquecer das dores e se preocupar com a dor do outro, com a alma e a salvação do outro. Então esse é um recado que eu tenho para vocês essa noite. Então, que o Senhor possa dar sabedoria cada vez mais, cada dia mais, que você possa se aperfeiçoar no temor do Senhor a cada dia, se limpando, se purificando, que o Senhor possa te ajudar, que Ele possa ser o seu auxílio, que você possa se aperfeiçoar dia após dia com o temor do Senhor, renovando a sua mente, transformando o seu interior, sempre indo ao Senhor, clamar por Ele, na sua presença, porque só Ele pode tirar de você aquele peso, aquele fardo pesado que muitas das vezes a gente parece que não vai conseguir, mas só o Senhor pode todas as coisas. Essa é a palavra de hoje.